Gostaria de agradecer novamente a honra de estar presente nesse evento e nesse momento. Agradecer a comissão organizadora que vem cuidando da gente com todo o carinho que lhes cabe. Muito obrigado. Vou ler uma coisinha antes para vocês. Queridos amigos, abram seus corações, pois todos estão sendo cuidados aos olhos de Nosso Senhor no recinto, desde o mais humilde até os mais graduados. Deixem que esse evento de educação transforme não só o vosso conhecimento, mas vossos corações. Então, me cabe a missão de falar mais um pouquinho sobre um tema mais amplo do que o de ontem, que é o tema das doenças congênitas. Uma vez que, como vocês aprenderam ontem, o autismo é um tipo de doença congênita. Mas, por definição, as doenças congênitas são deformações estruturais, anomalias ou malformações que acometem o indivíduo antes do nascimento ou após o mesmo. Esses defeitos podem ser visíveis na constituição de órgãos que se tornam mal feitos ou às vezes até ocultos, mas que em algum momento se manifestam de alguma forma. Eles podem ser de ordem genética, como a gente já encontra hoje mais de 9.000 tipos de alterações genéticas que possam estar causando problemas nesses organismos. E essas desordens genéticas elas podem afetar os cromossomos sexuais, que é aquele X e Y, como a gente conhece algumas delas, síndrome do X frágil, Klinefelter, Turner, como os autossomos, que são os outros cromossomos que não são os cromossomos sexuais. Isso. E os cromossomos relacionados ao DNA mitocondrial. Isso é uma novidade. Então, no nosso organismo, todas as células do nosso corpo, elas têm mitocôndrias. A gente lembra lá da escola que a organela mitocôndria é responsável pela produção da energia da célula. Eu acho que vocês quase não ouviram falar em energia aqui no Congresso, então a gente sabe o quanto essa organela é importante, né? Ela é uma organela que alguns dizem ser uma bactéria que uma vez entrou num ser unicelular e aí passou a fazer parte dele. E só a partir daí os seres ou as células passaram a ser pluricelulares, porque elas começaram a produzir mais energia e começaram a funcionar em equipe, em conjunto. Olha que coisa bela da evolução e da natureza, né? Então é uma organela muito importante, ela tem um DNA próprio, saibam disso. O DNA da mitocôndria é o DNA da mitocôndria. Ela não usa o nosso DNA para funcionar ou para produzir energia. E erros nesse DNA, no DNA da bactéria que convive junto com a gente, né, pode causar alterações metabólicas, sendo responsáveis por muitas doenças congênitas que hoje são descritas. Recentemente tinha uma pediatra, colega nossa, que vem sendo atendida porque começou a desenvolver convulsões e foi descoberto que a alteração dela que causavam convulsões era uma alteração genética, metabólica, causada por uma malformação no DNA mitocondrial, né? E vem sendo tratada por isso. Mas a gente pode ter alterações congênitas também que acontecem nos ambientes, né? As mais conhecidas são as de transmissão vertical infecciosas. Então, a mãe pega uma infecção, a rubéola, o HIV, o sífilis, né, que é do treponema, o citomegalovírus, o herpes, e aí ela transmite isso para o filho, e o filho nasce com uma infecção congênita. Pode nascer com uma conjuntivite congênita, pode nascer com uma outra alteração em algum órgão causada por essas infecções no cérebro, no fígado, e em qualquer órgão como um todo. E tem as doenças congênitas mistas, tá? Que são doenças em que uma alteração genética promove uma suscetibilidade a essa criança a ter uma infecção durante a gestação ou logo após a gestação.
Por exemplo, essa doença congênita pode mexer na imunidade da pessoa, fazendo com que essa pessoa tenha uma imunidade mais fraca, e aí ser mais suscetível. Ou até fazer essa pessoa ser muito alérgica e fazer, por exemplo, uma alteração alérgica em pele muito grave, como um exemplo que vocês vão ver mais adiante. Bom, buscando um pouco de conceito espiritual nesse assunto, André Luiz define bem, em alguns de seus livros, 3 tipos de dores que são responsáveis pela nossa evolução, pelo nosso crescimento, pelo aprendizado da alma, né? A gente tem as 2 primeiras dores, que a primeira chama de dor de evolução. Eu lembrei muito dela na aula do nosso amigo ontem sobre os animais. Os animais também sofrem as dores, só que eles não têm um perispírito marcado por culpa, porque eles não têm livre-arbítrio. É mais um pensamento, uma inteligência instintiva. Então, eles não têm a escolha de matar um outro. Eles o fazem por instinto de alimentação, mas eles sofrem dores, e essas dores são responsáveis pela evolução deles. Mas não são dores de marcação, de um espírito marcado, né? Não é uma dor que vem de dentro e muda a epigenética desse ser, e aí causa uma doença nele. Muitas vezes é uma dor do ambiente, é uma dor do mundo. O mundo onde a gente está é um mundo mais primitivo do que mundos mais evoluídos, e esse mundo primitivo provoca a gente a ter reações, a sentirmos sofrimento, e conforme o nosso mundo vai evoluindo, através da nossa evolução, esse mundo vai causando dores diferentes, mais amenas, e aí a gente vai evoluindo junto com o mundo, tá? Então essa é a primeira definição de dor, é uma dor que vem de fora para dentro, tá? É uma dor que a gente tem menos culpa, né? A gente tem uma culpa de certa indireta, né? Por a gente ainda não ter feito com que o nosso mundo seja um mundo melhor, né? Quando a gente tiver um mundo melhor, e a gente é responsável por isso, provavelmente a gente vai ter menos dor de fora para dentro. A segundo tipo de dor é uma dor de expiação, né? É a dor de dentro para fora. Essa é a dor que a gente vai falar mais hoje. É a dor de um espírito, de um perispírito marcado por dificuldades, por problemas do passado, de outras existências. E a partir dessa dor que a gente tem aquelas mudanças epigenéticas que eu vou falar hoje de novo para vocês, já que é um conceito um pouco novo para a maior parte de vocês. Então vale a pena a gente falar toda hora para que vocês consolidem isso na mente de vocês e a partir daí tenham um pouco dessa ideia do quanto a ciência e a espiritualidade podem estar conectados. E a dor de auxílio, essa eu acho super interessante, ela não tem relação, mas é uma dor responsável para promoção de menos dor. Olha que interessante, Deus é muito lindo, né? Ele pode dar uma dor para que a gente sinta menos dor. Por exemplo, a dor da morte. Algumas pessoas não merecem sofrer tanto a morte, né? E como as pessoas que entendem um pouco mais da doutrina e entendem um pouco mais de como funciona o espiritismo, sabem que quando a gente morre, essa transição ela é feita num processo que envolve muita coisa. Envolve não só o espírito sair da carne, a gente tem às vezes um batalhão de espíritos que trabalham pela desencarnação, pelo corpo se desligar do espírito e você poder entrar no plano espiritual. E alguns espíritos, por serem primitivos ou imaturos, ou por não serem muito materialistas, não estarem prontos para a morte, eles acabam ficando ligados ao corpo por muito tempo, né? E eles sentem a dor da morte por muito tempo. Eles podem sentir até o corpo em decomposição. A gente vê isso em vários livros, várias situações das pessoas que morreram e estão junto com o corpo, conectados a ele, sentindo ele se decompor, né? Mas aí essas pessoas sofrem dores mais rápidas, as pessoas mais evoluídas, podem passar pela morte mais rápido, né? Sofrem às vezes uma dor mais aguda, mais rápida, mas que permite com que o corpo se separe rapidamente do espírito na hora da morte.
né? Então, às vezes a gente vê a pessoa sofrer um acidente ou sofrer uma morte mais rápida, mas aquela morte é tão evidente para o espírito, ela está tão clara para o espírito, que faz com que o seu espírito se desconecte mais rápido do corpo, e aí ele sofre menos a dor da morte. Olha que interessante. Então isso a gente chama, o André Luiz chama de dor de auxílio. Vamos lá, voltando à epigenética. Então a gente tem um espírito ligado ao perispírito, que é ligado ao corpo, e a gente tem o ambiente espiritual, o ambiente físico, todos ligados à genética. Aprendemos ontem também o quanto é importante a conexão do espírito para a manifestação da genética, né? O espírito se conecta ao corpo, e a hora que o perispírito, com suas marcas, começa a entrar em contato com a nossa genética, esse contato começa a modificar a nossa genética. Hoje a gente vai aprender um pouquinho de como isso acontece, tá? Se a gente estiver falando nas doenças congênitas de ordem genética, provavelmente elas vão acontecer no mesmo momento em que o autismo acontece, como vocês viram ontem, aqui nessa fase de formação dos gametas e a fase até a gástula. O espírito se conecta nesse momento e aí a manifestação dele começa a modificar a genética. Mas se a gente tiver uma doença congênita mais ambiental, ela vai afetar a gente mais no final da gravidez, do primeiro trimestre da gravidez até o final da gravidez e algumas vezes nos primeiros dias de vida após o nascimento. Mas Caio, como é que isso acontece? Você está falando isso, mas como que o ambiente vai mudar a manifestação do gene, né? Os cientistas não sabem falar isso, sabemos, né? Isso é muito bem estudado. Olha que bonitinho. Esse aqui é o DNA nosso. Ele é amarrado em fios de novelos, que são proteínas, e cada área que vai se manifestar, ela está conectada a proteínas, né? A gente chama elas de histonas. E essas vão se conectando moléculas a esse DNA, e essas moléculas que se conectam acabam modificando a manifestação dele, tá? Olha que interessante que o processo principal do ambiente, que faz com que um ambiente... Então, essa linha do DNA, por exemplo, aqui, que está entre um novelo e outro, ela não se manifestaria normalmente. É uma parte do DNA que ficaria ali parado, sem fazer função nenhuma. O ambiente que a gente convive faz grudar nessa área que não iria funcionar um radical metil. É uma molécula que a gente chama de molécula metil. Esse processo a gente chama de metilação, que é quando o radical metil gruda no DNA. Quem faz isso é o ambiente onde a gente está. E na hora que o radical metil gruda no DNA, rapidamente as proteínas começam a ser produzidas e serem ligadas. E aí aquela área do gene começa a se manifestar. Todas aquelas situações ambientais que a gente conversou, o ambiente onde vocês vivem, a casa de vocês, né? Aquilo que vocês pensam, a forma como vocês agem, o sentimento que vocês têm, o plano espiritual, onde o seu perispírito está naquele momento. Se você tem pensamentos bons, você está com um plano espiritual bom. Se você tem pensamentos ruins, você está com um plano espiritual ruim. Vão fazer com que o DNA comece a metilar de forma negativa, produzindo, estimulando os genes negativos a se manifestarem. O mesmo acontece se vocês tiverem pensamentos positivos, a gente vai metilar o DNA em genes que vão favorecer o nosso desenvolvimento, o nosso organismo, e assim por diante, tá? Olha só como isso é recente, né? Publicado em 2011, e aí a gente começa a entender diferente como essas coisas funcionam, tá? Agora, o DNA não muda só no dia em que você está pensando ruim ou no dia que você está pensando mal. O DNA pode ser metilado e pode ser mudado gerações antes. Olha a sua responsabilidade, tá? Isso é um trabalho publicado na Neuroscience de 2015, foi muito interessante, mostrando exatamente os vítimas da guerra manifestando alterações genéticas em seus netos. Alterações positivas, dependendo da forma como você enfrenta o sofrimento, e alterações negativas, dependendo da forma como você enfrenta o sofrimento. Então você pode causar alterações epigenéticas que não vão se manifestar em você, mas vão se manifestar no seu neto.
vão se manifestar no seu bisneto. A nossa responsabilidade daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente age não está só para com o nosso espírito, está para com o espírito e a comunidade onde a gente convive, está para com os nossos filhos, está para com os nossos netos. Não adianta eu falar assim, o meu filho eu educo muito bem, ele sabe direitinho o que é certo e o que é errado, mas a genética que eu transmiti para ele é importante. Os meus pensamentos e a minha conduta vai para o meu filho através da minha genética. Você não tem como esconder isso dele. Você não tem como esconder isso do seu neto. Por isso que a reforma íntima de todos nós aqui dentro é muito importante. Né? Educar não é só mostrar para o seu filho o que está certo e o que está errado, é modificar o ambiente onde a gente convive. É enriquecer o ambiente de todas essas informações que vocês estão tendo aqui no Congresso e trabalhar isso em prol da nossa reforma íntima e assim promover uma epigenética de saúde para a nossa comunidade e para o mundo. Mas vamos lá, vamos para o tema principal, vamos falar das doenças congênitas. Então nós sabemos, já desde o Evangelho de João, que todo aquele que comete o mal é escravo do mal. É imprescindível sofrer a purgação que o extirpa, que faz com que esse mal vá embora de você. As falhas no campo genésico, temos que considerar, acima de tudo, a crueldade mental que praticamos em nome do amor. Veja a palavra amor como ela é minúscula. Por quê? Porque é um amor primitivo. É um amor imaturo, é aquele amor que gera ciúmes, é aquele amor que gera angústia, é aquele amor que gera raiva, é aquele amor que a gente tem que transformar ainda. É o amor pedra, que está longe daquele amor que a gente aprende, que é o que a gente deve sentir. Aí a gente fala assim, o adolescente se apaixonou pela adolescente, agora ele ama. Olha que coisa bonita, olha que divino. Será? Se no dia seguinte ele mata por esse amor, se no dia seguinte ele agride por esse amor, se ele sente tantos ciúmes que todos ao redor sofrem porque ele sente esse amor. Esse amor pode mudar a sua epigenética e pode te causar o sofrimento que você precisa no futuro para mudar ele, transformar ele num amor grandioso, que é o amor que a gente precisa. Então vamos falar de um caso clínico, só para vocês entenderem. Então, numa reunião de obsessão, parecida com aquelas que o Dr. Sérgio descreveu ontem para vocês, a gente estava cuidando de uma paciente que, dentre os inúmeros problemas que ela tinha, um desses problemas era uma genitália ambígua. Ela tinha nascido com esse problema congênito de uma genitália ambígua. Quando a gente entra no contexto do paciente, a médium vidente sente que se aproxima um espírito provavelmente obsessor, que assume a forma de uma sereia de dentes afiados. É assim que ela descreve o espírito. A médium manifesta esse espírito por psicofonia. A gente pede para que ele tente se aproximar e para que a gente possa conversar com ele. E o interessante é que ele debochadamente vai contando para a gente que não tem o que a gente possa fazer por essa paciente, porque o problema dela é da própria vontade dela, que em inúmeras encarnações ela fez a proposta de não ter beleza, de nascer sem a beleza, porque ela já tinha usado a beleza de forma inadequada para conquistar esse tipo de amor imaturo, né? Só que durante a encarnação, nos seus sonhos, ela buscava essa sereia, que era uma espécie de um mago no plano espiritual, que ela fazia um acordo com essa sereia no plano espiritual. E esse acordo fazia com que ela, ao longo da vida, fosse ganhando uma beleza diferente. Ela batalhava contra a sua proposta encarnatória, tanto em carne como em espírito. E aí ela vai perdendo várias existências, porque ela não consegue extirpar esse mal dela, a ponto que a vaidade dela era mais importante do que o sofrimento. Então, numa dessas encarnações, que é a atual,
é fadado a ela nascer com uma genitália ambígua, coisa que é muito mais difícil de a gente realmente trabalhar ou tirar. Não adianta você cuidar exageradamente da sua beleza, que a genitália ambígua está lá. Parte do problema vem sendo cuidado por médicos e pode ser resolvido até cirurgicamente ou com outros procedimentos médicos. Mas esse peso, esse sofrimento de ter essa genitália ambígua, ela carrega, vai carregar durante a vida dela. E aí ela vai valorizar essa situação de não usar o sexo ou o amor mais primitivo de uma forma inadequada. Para citar um pouco de Emmanuel, então, criaturas dotadas de harmonia orgânica que são arremessados nos valores do sexo ao terreno das paixões aviltantes, enlouquecendo corações e fomentando tragédias. A gente não precisa falar sobre tragédias em nome de amor, né? Conhecemos centenas de milhares de livros, de romances que falam disso, né? Suplicamos as doenças como provas encarnatórias e as inibições genésicas que, em nos humilhando, servem por válvulas de contenção dos nossos impulsos inferiores. Olha que bonito, né? Então a gente assim fala assim, quando a gente vê uma pessoa doente, a gente não enxerga, a gente fala coitado, não é isso? Olha, nasceu assim, nasceu assado, que Deus tenha compaixão dele, né? Mas a gente não sabe que por trás dessa pessoa tem uma missão de transformação desse espírito. Muitos de nós não teremos a coragem de escolher esse tipo de existência, ou não tivermos a coragem de escolher esse tipo de existência, e aí fica mais difícil, como a gente teve no caso anterior, de existências onde a gente não tem essas provas, de extirpar esse mal da gente. Portanto, delinquentes do sexo que operam o homicídio, o infanticídio, a loucura, o suicídio, a falência, o esmagamento dos outros, voltam à carne vítimas da mutilação congênita, alienação mental ou paralisia. Então, vemos aqui um caso de nanismo, né? A explicação do Chico, mostrando uma prática de suicídio em outras existências, são uma grande comum quando a pessoa pula de alturas como suicídio, ou quando ela valoriza muito a beleza, e aí ela vem com a beleza realmente minimizada, ou o seu perispírito está achatado por ter caído das altas alturas, e aí esse achatamento manifesta-se como erros genéticos que provocam o nanismo. Algumas outras situações que acometem o suicídio, por exemplo, quando a pessoa atira contra o próprio coração, e aí eles vêm com essa deficiência, que vocês podem ver aqui, cardíaca, tetralogia de Fallot, onde o sangue venoso se comunica com o sangue arterial dentro do coração, e aí você pode ver uma palidez muito grande na criança, no caso dessa mistura, ou outras comunicações intraarterial, intraventricular e assim por diante. Ou crianças, ou pessoas que, por exemplo, se enforcam e nascem com paraplegia pela própria marca que o perispírito carrega. Então, um outro exemplo, né? O tarefeiros da palavra, pessoas oradoras, que nem a gente que está aqui, né? Que vem passar informação para vocês, usando essas palavras para levar multidões a fazer coisas erradas, levar multidões a cometerem erros. Convence as pessoas porque são dotadas de uma habilidade de convencimento que é diferente, diferenciada. Então, essas pessoas podem marcar o seu perispírito, nas outras vidas, poderem vir com problemas auditivos, problemas nos aparelhos vocais e assim por diante. Aqui é um caso interessante do livro Ação e Reação, em que Adelino, que era um filho adotivo, que foi recebido por um pai, tratado com muito amor, e seu pai, já numa idade mais tenra, casa-se com uma menina jovem de 21 anos, e ele se apaixona por essa menina, e essa menina se apaixona por ele, e eles tramam a morte do pai. Só que eles, além disso, né, que é uma coisa meio difícil, eles tramam uma morte muito violenta.
Então ele dá uma bebida para o pai se entorpece, e aí ele ateia fogo ao pai, né, e a casa onde eles estão, e foge com a menina, né. A partir daí, ele não consegue, ele acha que vai ser feliz, mas a culpa dele é tão grande que ele passa a não ter uma existência feliz. Ele tem uma existência com muito remorso, morre com esse remorso, com essa culpa, e numa vida futura ele acaba nascendo com um grande exantema extenso no organismo. Então o corpo dele é inteiro marcado por um exantema imunológico. O sistema imunológico ataca o próprio corpo, tá? É muito comum problemas alérgicos estarem relacionados, exagerados, né, e que estarem relacionados a essas marcas relacionadas à culpa, tá? Vamos lá. Então, nem sempre o espírito requisita deliberadamente. Então, a gente estava falando aqui de espíritos que às vezes escolhem nascer desse jeito. Eles tomam a forma de falar assim, não, eu vou nascer com esse jeito, porque desse jeito, nascendo com um problema congênito, como uma proposta encarnatória, eu vou me modificar, eu vou fazer essa reforma íntima de uma forma mais fácil, né? Eu vou finalmente conseguir a libertação desse mal que eu fiz. Mas alguns espíritos não escolhem, e mesmo não escolhendo, eles têm as marcas nele, né? Então nem sempre o espírito requisita deliberadamente determinadas enfermidades, em vez que, em muitas circunstâncias, quais aquelas que se verificam no suicídio e na delinquência, caímos de imediato na degradação ou na insanidade das próprias forças, lesando o nosso corpo espiritual, o que nos constrange a renascer no berço físico, exibindo defeitos e moléstias orgânicas congênitas, em aflitos quadros expiatórios. Então você tem quadros de expiação onde o espírito ele é compulsoriamente colocado numa situação de alteração de doença congênita. Uma outra situação que pode acabar afetando muito as doenças congênitas são as almas que numa determinada existência, são acometidas do vício. E todos os tipos de vício podem denegrir o nosso perispírito. Tá? Então existe assim uma luta expiratória muito grande. Ele chama isso, eu achei esse termo muito interessante, das almas necrosadas no vício. Então você imagina que aquele vício foi te destruindo. O álcool, o cigarro, a gente às vezes fala, não, mas eu só fumo 5 cigarros por dia, e a gente não entende o poder que esses 5 cigarros têm para manchar o nosso perispírito, para marcar e ir destruindo a gente aos poucos, né? Mas tem vícios às vezes muito mais intensos, que vão realmente trazendo a existência para uma vida muito limitada e muito curta, né? E essas almas, o perispírito vai necrosando, né? O corpo às vezes não parece tanto, mas o perispírito está necrosando, né? E assim vícios de uma forma geral, vícios do sexo, que a gente corre risco de pegar doenças, vícios no jogo, né? E assim por diante. Então isso acaba marcando o perispírito e vários problemas congênitos podem aparecer, né? E tem uma passagem interessante do livro da codificação kardeciana, né? Do Livro dos Espíritos, e a pergunta 373A eu resolvi destacar para vocês. Então, olha que interessante, um corpo de um idiota pode então encerrar um espírito que tivesse animado um homem gênio numa existência precedente? Sim, o gênio torna-se às vezes uma desgraça quando ele se abusa. Então você pode ter um gênio que fez uma bomba que destrói inúmeras pessoas e tem prazer com isso. Fala, olha o que eu descobri algo que vai mudar as guerras, e o país que vencer através da minha descoberta vai dominar o mundo, né? Então olha o impacto que às vezes a genialidade pode causar na humanidade, e você passa a ser responsável por isso, né? E essa responsabilidade faz com que numa outra vida você nasça com dificuldades e não possa usar a sua genialidade. Às vezes não pode nem usar a sua mente para conseguir tomar banho. Você não consegue ter inteligência para ser capaz de se alimentar, né?
E aí você vai sentir o que é não ter inteligência para saber a importância de você ter esse dom. Mas a coisa mais importante que existe para a gente vencer é o amor. E não existe força ou fonte maior de amor do que a família que nos é colocada. A família é a fonte propulsora desse amor. E vocês têm que entender que feliz é daqueles que nascem com algumas dificuldades e vencem isso através do amor. Porque esses são bem-aventurados. Esses vão ganhar os reinos dos céus. E a gente vê isso. A gente vê exemplos. E o que eu quero mostrar para vocês, quando a gente fala desse amor, não é palavras, porque esse é o amor de letra maiúscula. Esse amor eu nunca vou conseguir definir aqui em palavras para vocês. Mas talvez algumas pessoas que tenham vencido essas condições, elas consigam usar essas palavras de uma forma a tocar vocês. E aí, talvez, quando vocês verem alguém que tem uma doença congênita vencendo na vida, vocês nunca mais vão chamar essas pessoas de coitados, porque eles são pessoas realmente felizes. E essa felicidade, a gente vai ter que batalhar muito para conseguir, como eles batalharam. Aqui a gente vê um exemplo de um atleta olímpico brasileiro que a gente tem muito orgulho, já que a gente teve a Olimpíada no Brasil ano passado, a gente passou a conhecê-los. Pessoas com doenças congênitas severas. A gente achava que no Rio de Janeiro que a gente ia adorar as Olimpíadas, e o brasileiro quase não foi nas Olimpíadas, mas na Paralimpíada vocês não têm ideia do sucesso que isso foi. Era a coisa mais linda do mundo, ver pessoas que não conseguiam andar, correrem mais que a gente, que tem as duas pernas, né? E esse atleta é um dos maiores medalhistas olímpicos e vem com essa paraplegia congênita, né? Talvez uma outra pessoa possa definir melhor. Muito obrigado. E que Deus possa fazer parte de todos os nossos atos. Obrigado, boa tarde. Muito obrigado.